Oi, tudo bem? Meu nome é Betina. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez no Chá com Jesus, nosso convidado de honra. Você também é minha convidada especial para nós estarmos partilhando da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tens marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. Lemos até o versículo 30, do 3 ao 30. Esse encontro, ele é maravilhoso. E o Senhor, ele dá muita importância à mulher, como a gente tem falado constantemente. Nesse contexto, Jesus estava saindo da Judéia e indo para a Galileia. E aqui no versículo 4 diz que era necessário ele atravessar a província de Samaria. Só que os judeus, eles não costumavam passar por Samaria, eles davam uma volta e iam por outro lugar, porque eles não gostavam, eles não tinham um relacionamento com os samaritanos. Então, geralmente as pessoas não passavam por Samaria, mas a palavra diz
que Jesus achou necessário passar por Samaria. Jesus quis passar por Samaria, o lugar onde ninguém queria ir. E a palavra diz que ele chegou a uma cidade chamada Sicar, e ali tinha uma fonte, tinha um poço, aonde ele se sentou ali naquela fonte a hora sexta. Essa hora sexta era meio-dia. Não iam muitas pessoas ali, porque as pessoas geralmente buscavam água pela manhã ou de tardinha, quando o sol estava mais baixo, menos quente, não em pleno meio-dia, onde o sol está a pino. Mas Jesus ali ele foi com um propósito. A palavra diz que no momento que ele estava sentado, se achegou ali uma mulher samaritana. E Jesus então começa a ter um diálogo com aquela mulher. Jesus puxa conversa, puxa assunto com aquela mulher, pedindo água. Jesus, o nosso Senhor, o dono do universo, ele pediu água para aquela mulher. Algo tão simples, mas algo tão necessário. E ali foi uma forma que Jesus encontrou de puxar assunto com aquela mulher. Essa mulher que nós vimos revelações tão profundas na palavra, quando o Senhor se revela a ela, revela o que Deus procura, que são verdadeiros adoradores. Uma mulher que nós não sabemos o nome, nós não temos a descendência dela, mas uma mulher que teve importância, uma mulher que foi importante para o Senhor, uma mulher única, assim como eu e você somos para o Senhor. E aqui nesse diálogo, quando Jesus lhe pede água, ela logo que se estranha. Como você, sendo judeu, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E nesse diálogo, aquela mulher vai se interessando ali por aquela conversa. Quando Jesus fala com ela, lá no versículo 10, se conheceres o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E aquela água viva, aquela mulher ali se interessou. Mas como que você pode pegar essa água? Aquela mulher ali, ela ainda estava supondo algo natural. Ela não reconhecia quem era Jesus. E o Senhor, ele foi se revelando àquela mulher. Assim é o Senhor dia a dia conosco. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais Ele se revela a nós. E ali, quando Ele verdadeiramente fala com ela no versículo 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ali aquela mulher se interessou, ali aquela mulher abriu o coração para o Senhor. Porque ela falou assim, eu quero dessa água. Porque assim eu não vou ter mais sede, porque assim eu não vou precisar vir mais aqui buscar desta água. Ali ela ainda não tinha, Jesus ainda não tinha se revelado a ela como o Cristo. Mas aqui nós vemos nessa mulher uma sede, um desejo. Assim somos todos nós diante do Senhor. Todos nós temos sede de algo, temos sede da presença de Deus. E aqui Jesus, quando ela verdadeiramente ela expõe essa necessidade e ela diz que ela quer essa água, ele diz, vai lá e chama o seu marido e vem cá. Ali Jesus estava justamente tocando num ponto que era crucial na vida daquela mulher, que revelava verdadeiramente o que estava por trás da necessidade daquela mulher. Assim o Senhor conhece o nosso coração, assim o Senhor conhece as intencionalidades do seu coração. E ela aqui, ela foi verdadeira, ela se expôs. Ela disse, eu não tenho marido. Assim somos nós diante do Senhor. Nós não devemos ter medo de confessarmos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. O Senhor não é um pai que nos acusa, não, Ele nos revela com amor o nosso pecado, para que nós possamos nos achegar a Ele. E aqui, Jesus disse para ela, disseste a verdade. Jesus ainda elogiou a sinceridade dela.
ele disse: bem disseste, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Aquela mulher, ela tinha uma sede de Deus e ela buscava saciar esse desejo, esse prazer de estar na presença de Deus através da vida desses homens, através de outras fontes, de fontes erradas, de fontes sujas. Assim, a escolha dessa mulher de ir ali ao meio-dia, porque ela não queria encontrar com outras pessoas, ela tinha vergonha dessa situação dela. As pessoas, elas iam pela manhã ou à tardinha buscar água. Meio-dia, aquela água devia estar revirada, devia estar suja. Mas ela não se importava de tomar daquela água suja, para ela não se expor diante daquelas pessoas. Mas o Senhor é aquele que está sentado nas fontes da vida. É aquele que está ali nos esperando. Mas uma água que Ele tem para nos dar não é uma água qualquer. É água viva. Porque ali Deus estava se revelando a ela como alguém que não daria uma água simplesmente para matar aquela fome e sede natural que ela tinha. Mas Ele estava ali para dar algo muito maior a ela. Muito mais do que uma sede natural, Deus queria suprir naquela mulher toda a necessidade que ela tinha. E não somente supri-la, mas fazer dela uma fonte. E ali, na passagem, nós vemos essa mulher ainda conversando com o Senhor, porque ali ela começa a questionar algumas questões com relação à adoração. E Jesus ali mais uma vez continua se revelando a ela. Ele diz na palavra, no versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ali Deus estava revelando o que Ele verdadeiramente procura. Ali o Senhor estava à procura daquela mulher. Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Um adorador é aquele que põe na figura daquele que adora todo o seu desejo, toda a sua vida, a centralidade do seu ser. Porque aquela mulher, ela adorava outras coisas. Aquela mulher colocava na vida dela outras pessoas como fonte da adoração dela. Quantas pessoas não são assim? Eu não sei se você é. Busca nos relacionamentos, em vários relacionamentos, uma necessidade, um desejo, um suprimento, o preenchimento de um vazio que somente Deus pode dar. Aquela mulher, ela fazia isso. Ela se sentia usada, envergonhada, como ela devia ser falada por outras pessoas. Por isso ela se escondia, por isso ela não se voltava ali, não se misturava com aquelas pessoas. Aquela mulher tinha um desejo muito grande de ser aceita. E ela buscava naqueles homens um elogio. Ela mendigava atenção. Ela buscava ser aceita, ser valorizada. O Senhor se revela a ela como Ele se revelou a poucos. Porque ela disse assim: eu sei que o Cristo, quando vier, Ele nos anunciará todas as coisas. E ali Jesus se revela a ela: eu sou o que fala contigo. Jesus estava ali, diante dela, se revelando como Ele se revelou a poucos como Cristo. Cristo não fala do sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, Cristo é o ungido de Deus. É algo que os fariseus buscavam, a revelação do Senhor para ter com que o acusar. Mas ali o Senhor se revelou àquela mulher. E nesse ponto, a palavra diz que chegaram seus discípulos. E ali aquela mulher largou o seu cântaro. E a palavra diz que ela foi até aquela cidade falar com outras pessoas. Ali aquela mulher que deixou aquele cântaro não era mais aquela mesma mulher. Ela
tinha largado ali, através daquele cântaro que ela deixou ali, ela representou ali toda a fonte humana que ela vinha matar a sua sede, que ela vinha resgatar aquela água, toda a muleta, tudo aquilo que não representava verdadeiramente a fonte que ela precisava. Ela saiu dali liberta, ela saiu dali curada. Assim somos nós quando nos encontramos com o Senhor. Nós não podemos sair da mesma forma, tanto que ela foi à cidade e se revelou àqueles homens. Ela disse, vem e vede, lá no versículo 29, vem comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, um homem que olhou para mim de uma maneira diferente, um homem que me valorizou, um homem que reconheceu o meu potencial. Assim o Senhor olha para nós. Assim o Senhor olha para você. O Senhor, Ele te vê muito além do que os outros te veem. O Senhor, Ele não te julga pelas aparências, Ele sabe lá no fundo o que você precisa. Ele sabe verdadeiramente qual é a sede, qual é a necessidade que você precisa. O Senhor conhece toda a vergonha que você tem passado. O Senhor conhece todas as suas dores. O Senhor, Ele te valoriza como ninguém pode te valorizar, como homem nenhum pode te valorizar. Eu não sei que você tem buscado suas fontes, aonde você tem buscado, se é verdadeiramente nas pessoas, se é através dos elogios, do reconhecimento, da aceitação das pessoas. É através do sexo, do prazer. Todas essas coisas são prazeres momentâneos. O Senhor quer nos dar algo que venha jorrar para a vida eterna, para saciar verdadeiramente a sede que nós temos dele. Eu sou o suficiente, eu me basto. Então, o que importa é o meu bem-estar e mais nada. Então eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem com o meu corpo. Se é uma bebida, se são remédios. Mas o Senhor é aquele que está hoje na fonte, sentado, onde você tem buscado, e Ele está ali para te encontrar. E Ele quer hoje verdadeiramente que você exponha para Ele. Onde você tem buscado, coloca a sua vida diante dEle, sem medo, porque Ele não vai te acusar. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer escrever uma história nova. Ele te conhece, amém? Coloca-se hoje diante desse Senhor. Vamos orar a esse Deus, colocar diante dele as nossas vidas, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor se encontrou ali com aquela mulher, o Senhor faz conosco dia a dia, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor é aquele que verdadeiramente nos dá a água que nós precisamos, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti nesse dia a vida dessa pessoa, Senhor, Pai, dessa minha irmã, dessa minha amiga, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, recebe, Senhor, a confissão dela nessa hora, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, e lava, purifica, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E escreve uma história nova, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você já teve um encontro com esse Senhor antes, ou se você já se desviou desses caminhos por algum motivo, por ter se desviado e ter procurado outras fontes. Hoje o Senhor quer novamente, hoje o Senhor quer estabelecer uma aliança com você. Mas Ele não faz isso sem que nós queiramos. Então eu convido você hoje, que se você ainda não fez essa aliança com Deus, Ele quer fazer com você. Então, se esse for o desejo do seu coração, eu convido você a fazer essa oração comigo, porque é algo que só você pode fazer, é uma confissão que só você pode fazer. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecadora e necessito das Tuas misericórdias, Senhor. Ó Deus, lava a minha vida, o meu coração, e escreve uma história nova, Senhor. Eu declaro o Senhor como o Senhor da minha vida. Declaro que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna.
Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve comigo até aqui. Muito bom poder partilhar a palavra do Senhor com você. Continua compartilhando essa mensagem, levando essa palavra de esperança, de fé, que é a palavra do Senhor. Amém? Hoje o meu chazinho é um chá de folha de menta, muito refrescante e delicioso. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.